Aqui sabe o que eu vou falar. De vez em quando nós vamos estudar um texto para trazer para a igreja o ensino, está cheio de mensagem da Bíblia. Aí tem hora que você casca para lá e para cá, para lá e para cá, e parece, cadê Deus a mensagem? Hoje foi um dia desse. E eu pedi uma direção para Deus, até que eu resolvi colocar os dois joelhos no chão e entrei na sala do trono do Senhor e fui buscar um pouco de pão para trazer para a igreja aqui essa noite. O irmão Tom, louvando ao Senhor nesses hinos, só apenas confirmou a breve mensagem que eu vou trazer aqui essa noite, quando ele louvou ao Senhor com o hino 144, quando diz, na terceira estrofe: na Assembleia de Deus, tu estejas humilde aos pés do Senhor. Santidade convém à igreja para gozar do celeste amor. Falei, confirmou a mensagem. Quero convidar os irmãos para uma leitura bíblica. Encontra-se na primeira carta que o apóstolo Pedro escreveu, capítulo de número 1, e nós iremos ler o versículo de número 15 e o versículo de número 16. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo de número 15 e 16. Primeira Pedro 1, 15 e versículo 16. Vamos encontrar o digo amém? Amém. Está escrito assim no versículo 15: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. O versículo de número 16 diz assim: porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Amém? Amém. Graças a Deus por essa leitura, e vamos ver o que Deus tem para nós aqui esta noite. Eu sou expositivo, por isso eu peço que os irmãos mantenham a Bíblia aberta. Porém, no meio do caminho da exposição, vou trazer uma maneira bem textual, comparativa com outras passagens. Mas eu quero pedir para os irmãos, por gentileza, manter a Bíblia aberta, justamente aí onde nós lemos o capítulo 1 em diante. Esses versículos aqui, irmãos, que nós lemos essa noite, aqui mostra o impacto de conhecer o Deus Santo. Depois que nós conhecemos o Deus Santo, isso aí vai trazer alguns impactos na nossa vida. E esse Deus Santo que nos chamou, a partir do momento que conhecemos o atributo da santidade dele, algumas coisas na nossa vida começam a alterar, simplesmente pelo fato de conhecer esse atributo do nosso grande Deus, chamado santidade, que quer dizer separado, algo diferente. Santidade, um dos atributos de Deus. E quando nós conhecemos tanto o Deus Santo como atributo da santidade de Deus, nós vamos vivendo de forma diferente, e essa forma diferente que nós vamos vivendo está justamente aqui no contexto. Por isso que eu quero pedir para os irmãos voltar os olhos para o texto sagrado. Quais são então os impactos da santidade de Deus na nossa vida? Em primeiro lugar, se você observar comigo o versículo de número 14, aqui começa os primeiros impactos
da santidade de Deus em nossa vida, quando diz, como filhos obedientes. Aqueles que não tenham problema em grifar, pode grifar. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências. Só essa parte aqui do versículo número 14, aqui já revela duas coisas que começam a acontecer conosco quando nós vamos crescendo no conhecimento do atributo da santidade de Deus. Esse atributo tem sido esquecido, as pessoas não falam mais sobre a santidade de Deus. Eu não estou falando de usos e costumes, eu estou falando da santidade de Deus. Isso traz impactos de santidade em toda a nossa maneira de viver. E o primeiro impacto que o texto nos mostra, no contexto, nos mostra o que acontece, é justamente nos tornar filhos obedientes. Se você começa a conhecer a santidade de Deus, isso aqui é o primeiro impacto na sua vida. O que significa, Mon Wagner, filhos obedientes? São aqueles que os pais não precisam repetir 10 vezes para fazer algo. Ele na primeira vez ele já obedece. O impacto da santidade te faz ficar mais obediente diante do Pai Celestial. Você não dá tantas desculpas, você não olha quem veio do culto ou quem deixou de vir, você simplesmente faz a sua parte para agradar a Deus. Não importa se no culto tiver 3 pessoas, você quer agradar ao seu Pai Celestial. Nós nos tornamos filhos obedientes. Tanto que na sua epígrafe, pelo menos na minha, está assim: exortação à santidade. Só que a partir do versículo 14 vem os impactos. Então, irmãos, comecemos a meditar se estamos obedientes a Deus ou não. Se nós estamos desobedientes a Deus, falta um pouquinho do conhecimento da santidade de Deus, e é isso aqui que o apóstolo Pedro está nos ensinando. Primeiro impacto, filhos obedientes. Só que a continuação do versículo de número 14, se você observar, não apenas filhos obedientes, não apenas isso acontece conosco. O versículo continua dizendo assim: não vos conformando com as concupiscências. Então veja, meus irmãos, quando o impacto do conhecimento da santidade de Deus vem em nós, a gente, irmãos, nós não conseguimos aceitar as nossas próprias falhas. Mesmo falhando, mesmo pecando, mesmo às vezes errando, mesmo tropeçando, mas a gente não aceita isso em nós. A santidade de Deus em nossa vida, quando vem, isso tem que acontecer no seu coração. Você fica incomodado com você mesmo. Você fica incomodado com as suas falhas. Você fala: Deus, eu errei, mas eu não quero ser assim. Deus, eu preciso de mudança na minha vida. A consciência da santidade de Deus, quando vem na sua vida, você não aceita as suas próprias falhas, mesmo falhando. Então é isso que o apóstolo Pedro está nos apresentando: filhos obedientes, e não vos conformando com as concupiscências. Nós vamos lutando até o fim, até chegar no céu. Só no céu nós seremos perfeitos, todos nós sabemos disso. Mas até chegar lá na glória celestial, nós vamos lutando contra essas concupiscências. Irmãos, quando você não tem uma consciência de santidade, tudo que você faz de errado, você vai acumulando e fala: não tem nada a ver. Deus me aceita assim mesmo, e vai andando, e Deus vai me livrando, e Deus Ele vai me usando, e a pessoa vai levando, empurrando assim com a barriga as coisas.
Só que essa noite, a notícia, pela energia que essa palavra está produzindo aqui essa noite, vai te deixar incomodado com o seu pecado. Nós precisamos desse incômodo. Nós precisamos olhar no espelho e falar: eu não aceito essa situação, essa concupiscência na minha vida. E você vai mudando. Então, o impacto da santidade de Deus, quando vai aumentando em nós, e nós vamos conhecendo esse Deus santo, isso vai aumentando também em nós. Só que tem mais alguns efeitos também da santidade mostrada pelo apóstolo Pedro, aqui dentro do contexto, no versículo de número 17, quando você observa mais um efeito, diz assim: e se invocais por Pai. Parou um pouco aqui. Esse efeito de conhecer essa santidade de Deus vai fazer você invocar. O texto é escrito invocais, do verbo invocar. Todas as vezes que nós conhecemos a santidade de Deus, olhamos para Deus, vemos como nós somos falhos, aí isso aqui começa a acontecer conosco. Nós começamos a invocar ao Senhor. Isso aqui é mesmo o começo da história da humanidade, meus irmãos. Não começou agora isso daqui. Quando nós olhamos para a Escritura Sagrada, nós observamos que depois do primeiro homicídio, depois que Caim matou Abel, e depois foram gerados ali alguns filhos a mais de Adão e Eva, vai nascer um homem, aqui em Gênesis capítulo 4, e o versículo número 26, que diz assim: e a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Até aquele exato momento, ninguém invocava, não tinha a prática, não tinha o costume de se invocar o nome do Senhor. Só depois que Sete, ele tem um filho chamado Enos, começa ali a prática de invocar, de forma geral, de forma grupal, todos invocando o nome do Senhor. Eu comecei a observar isso aqui porque aqui está uma ligação com esse texto que Pedro fala sobre conhecer essa santidade. Invocais, invocar. E por que também lá atrás, depois que nasceu Enos, começou a invocar o Senhor? Essa prática simplesmente porque eu fui buscar compreender o significado do nome de Enos, e o nome Enos significa fraco, mortal. Meus amados irmãos, essa noite, a palavra de Deus para nós é justamente essa. Todas as vezes que nós reconhecemos que somos fracos, mortais, obrigatoriamente isso vai te fazer invocar o nome do Senhor. Não tem como você não invocar o nome do Senhor depois que você reconhece a sua fragilidade, que você é pobre mortal, um simples mortal, um fraco mortal. Depois disso, começou a prática de começar a invocar o nome do Senhor. E a palavra de Deus para nós aqui essa noite é justamente essa: soberbos não invocam ao Pai, se acham autossuficientes, acham que não precisam da ajuda de Deus. Essa noite, meus amados irmãos, por mais capacitado que você seja, nunca deixe de invocar o nome do Senhor na sua vida. Por mais inteligente, por mais sábio, por mais ciência, por todos os dons que você tem, nunca deixe de invocar o nome do Senhor, para Ele continuar te abençoando. Pare de se limitar, já está bom até aqui, não está bom. O nosso Deus é grande, Ele quer fazer muito mais na sua vida. Mas
Mas os soberbos, eles acham que não precisa invocar, é inteligente demais, tem canudos demais, tem certificados demais. Para que eu vou invocar o nome do Senhor? Eu quero falar para os irmãos nessa noite que o Deus Santo, Ele ainda bate o soberbo e dá graça aos humildes. Não deixemos essa prática de invocar o Senhor. E daí se sua gravata é bonita? E daí se você quando chega, se você é o mais conhecido ou menos conhecido? Todos nós, do grande ao menor, do grande ao pequeno, todos nós não podemos deixar de invocar ao Senhor. O que significa? Somos fracos como Enos, somos pobres mortais como Enos, e assim Deus continua abençoando o Jardim Pedreira. Só que, além disso, meus irmãos, voltando ao nosso texto expositivo aqui, o versículo número 17, o impacto da santidade que Pedro nos explica. Quando vem a santidade de Deus em nós automaticamente começamos a invocar. Só que o final do versículo de número 17 diz assim: andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Veja, meus amados irmãos, o que a santidade divina faz quando vem na nossa vida, quando traz esse impacto no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo. As pessoas estão pregando santidade só de Deus só quer o seu coração. As pessoas por aí estão pirateando o Evangelho. Deus só quer o seu coração. 1 Tessalonicenses 5,23 diz: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, o vosso espírito, vossa alma e o vosso corpo. Não deixemos de pregar a santidade do corpo. A santidade do corpo é importante. Quando nós falamos esse assunto, a igreja começa a se comportar de forma mais santa. Quando nós não pregamos, aí vem trabalho para a igreja. Afinal de contas, ninguém está falando, ninguém está pregando, ninguém está ensinando. Uma coisa eu aprendi com os meus professores de teologia. Eles falavam assim para nós: o que você quer que aconteça na igreja? Aí alguém falava assim: cura divina. Aí ele falava assim: então pregue sobre cura divina. O que você quer que aconteça na igreja? Milagre. Então pregue sobre milagre, porque tudo vai acontecer através da palavra de Deus, irmãos. E aumenta a fé do povo. Só que o final do versículo 17 tem um probleminha para nós resolvermos aqui. Aqui diz: andai em temor. O significado em português não tem nada a ver com o significado do grego bíblico. Aqui no Novo Testamento é o grego bíblico, não tem o mesmo sentido. Porque se eu falar para você só em português, o que significa andar em temor? Você pegar essa palavra aqui, andar, você vai falar: não, significa só caminhar em temor. Mas veja, irmãos, como é bom a gente se aprofundar na palavra de Deus. Essa palavra andai no grego bíblico, não vou falar em grego para não atrapalhar você, seu entendimento, mas o sentido dele é progredir. Esse é o sentido dessa palavra, andai em temor, progredir. E o segundo significado dessa palavra andai, sabe o que significa? Regular a vida. Quando a santidade de Deus vem em nossa vida, faz com que o temor de Deus venha progredir, crescer em nossa vida espiritual, e também a nossa vida fica reguladinha na presença de Deus. Isso aqui que é andai em temor, com a vida regulada na presença de Deus. Sabe o que significa a palavra regular? Regular não é nem apertar demais e também não é nem deixar frouxo demais. Regular é deixar no nível certo.
Essa noite o Espírito Santo não está exigindo muita coisa de nós, não. Ele está exigindo conforme as suas forças aquilo que você já sabe fazer. Eu não estou falando A, B, C, situações. Aquilo que Deus já te ensinou a fazer dentro da sua capacidade, faça. Eu estou aqui ensinando essa noite para pessoas que têm condições, mas tem mesmo, tá? Tem pessoas que têm condições de jejuar mais de 24 horas aqui dentro. Tem pessoas que têm condições físicas, biológicas, de até ultrapassar isso daí. Tem outras pessoas que não. Tem pessoas que só têm condições de consagrar Deus 4 horas, 5 horas da manhã, até o horário do almoço, mas a sua vida está regulada dentro da sua capacidade. E Deus essa noite está nos exortando e cobrando de nós, de cima dessa tribuna: eu te dei capacidade, não foi para você ficar com preguiça na minha obra, mas é para você usar isso daí que eu te dei, para você ver as coisas fluírem no seu ministério. Andai em temor, uma vida regulada, progredindo na presença de Deus, nem apertando muito, nem frouxando muito. O versículo de número 22, daqui a pouco eu vou fazer algo comparativo textual, mas eu preciso trazer essa exposição para você ver a mentalidade de Pedro, que é muito boa sobre santidade. O versículo de número 22 mostra o impacto da santidade, como que acontece, ainda mais um impacto. E aqui o versículo de número 22, o começo diz assim: purificando as vossas almas na obediência à verdade. Isso aqui é o último impacto dentro desse contexto, que acontece segundo a mentalidade petrina, que fala, né? Tem a mentalidade paulina, joanina e petrina. E a mentalidade petrina dentro da teologia é essa daqui: os impactos da santidade. Quando vem a santidade sobre nós, acontece uma purificação na nossa alma. Quem aqui, irmãos, nunca sentiu aquele renovo gostoso, aquela glória poderosa? Isso é o impacto da santidade de Deus na nossa vida. E eu tenho uma boa notícia para você nessa noite: enquanto a palavra de Deus está sendo ministrada, Deus está purificando a sua alma aqui essa noite. É um impacto. Bom, Wagner, mas é só através da palavra mesmo? Será que dentro desse contexto é isso aí? Dentro desse contexto é justamente isso daí. Bom, vai, me prova na Bíblia. O versículo de número 23, Pedro fala que é só pela palavra. E o versículo 23 diz assim: sendo de novo gerados, não somente, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Veja, irmãos, é pela palavra, não tem outro jeito, é somente uma purificação pela palavra. É por isso que o Salmo 119 e o versículo 140 já virou até hino para nós cantarmos. Diz: a palavra de Deus é muito pura, está nos purificando aqui essa noite. Esse aqui é o contexto de santidade na mentalidade de Pedro. Só que eu acho interessante, meus irmãos, porque eu havia pedido essa semana, um dia desse, um trabalho para os alunos do CETAD de teologia. A gente estudamos o Pentateuco. Eu escolhi o livro de Levíticos e falei para eles: para que serve Levíticos na nossa vida? Tem que ter uma aplicação. Lá só está falando de cerimônias. Mas para que serve em nossa vida? Deve servir para alguma coisa. Se algum deles tem um ali, tem alguns outros aí espalhados, se eles quisessem, aqui a partir do versículo 15 e 16, veja comigo no contexto de Pedro, versículo 16, aqui está uma resposta, se eles quisessem trazer uma aplicação, porque o versículo 16 diz assim: portanto, escrito está: sede santos,
porque eu sou santo. Veja, meus irmãos, onde que está escrito isso aqui? Porque Pedro ele não dá referência, ele só fala assim, como escrito está. Sabe onde está escrito isso aqui? Isso aqui está escrito em Levíticos capítulo 11 e o versículo 44 e o versículo 45. Sede santo, porque eu sou santo. Aqui está uma resposta para os nossos alunos ali de cidade. Só que o contexto de santidade para a gente ganhar tempo é muito amplo. Dentro de um texto comparativo, saindo do perfil expositivo, entrando no perfil agora textual, comparando passagem com passagem. Um encontro com Deus Santo muda completamente os nossos passos. Se você se encontrar com Deus Santo, Deus vai mudar completamente os seus passos. Veja comigo em Êxodo, capítulo de número 3, versículo de número 5. Eu olhei no relógio e me assustei. Capítulo 3 e o versículo de número 5. Vamos trabalhar um pouco o aspecto de santidade com essa mentalidade. Um encontro com Deus Santo muda os nossos passos. E o versículo 5, a partir do versículo 4, diz assim: e vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. Versículo 5, e disse: não te achegues para cá, tire os teus sapatos ou sandálias de teus pés, porque o lugar onde tu estás é terra santa. Meus amados irmãos, por onde andava Moisés com essas sandálias? O lugar por onde Moisés andava com essas sandálias está no capítulo 2 e o versículo de número 12. Olha por onde Moisés caminhava com essas sandálias, para Deus ter falado assim com ele. E olhou, e uma a outra banda, e vendo que ninguém ali havia, feriu o egípcio e escondeu na areia. Olha por onde Moisés estava com essa sandália: homicídio e pecado escondido. É por isso que o versículo de número 5, quando ele tem um encontro com Deus Santo, Deus fala para ele: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde você está agora é terra santa. Dali em diante Moisés ia trabalhar para Deus, mas não poderia trabalhar com a sandália dos egípcios. Eu tenho uma palavra revelada para nós aqui essa noite. De onde veio aquelas sandálias? Aquela sandália não era dos hebreus, aquela sandália era egípcia. E o Deus Santo fala aqui em Jardim Pedreira essa noite: no púlpito não pode ter sandálias egípcias. No púlpito não pode ter pecado oculto e escondido. Tira a sandália dos teus pés. Estamos diante de um Deus Santo que não aceita você ficar com essas sandálias da vida por aí e depois vir cantar e pregar e achar que está tudo bem. Pega essa sandália egípcia, joga ela fora, manda ela para o inferno, mas isso não pode ficar mais na sua vida. Mais um aspecto para a gente encerrar do impacto da santidade de Deus em nós. Você reconhece o seu pecado. Isaías capítulo 6. É impossível você ler esse texto e não ver tanta luz nesse texto aqui. Isaías capítulo 6. Eu fiz uma pesquisa rápida. Aparece a palavra santidade e santo no livro de Isaías aproximadamente mais de 30 vezes em todo o livro de Isaías. Depois que Isaías teve um encontro com Deus Santo, no decorrer do livro, você vai folheando, ele vai falar assim: diz o Deus Santo de Israel. Ele só vai se expressar assim:
O versículo 1 de Isaías capítulo 6, veja se você não consegue imaginar tanta luz aqui nesse ambiente. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Veja, irmãos, aqui nesse mesmo lugar, o que Isaías está vendo? Ele está vendo o templo e ele está vendo o trono juntos, no mesmo lugar. Só que isso aqui não é privilégio de Isaías não, tá? Outra pessoa também já viu que era no mesmo lugar tem um trono de Deus e também tem ali um lugar de adoração. João viu isso. Capítulo 8, precisa abrir capítulo 8, versículo 3, diz assim: e veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar que está diante do trono. Isaías não foi privilegiado em ver o trono junto com o templo no mesmo lugar. Isso aqui é só uma observação que eu fiz aqui no texto. Só que a partir do versículo número 2, aqui uma coisa vai acontecer de interessante. Depois que ele vê aqui o séquito que enchia o templo. A palavra séquito significa uma comitiva. Quando Isaías viu o Senhor, ele não viu o Senhor sozinho, viu o Senhor com uma comitiva. Ao final do versículo 1 é o significado da palavra séquito. Só que agora ele vai ver os serafins com 6 asas. Versículo 2: com 2 asas cobriu o seu rosto, com 2 asas cobriu os seus pés, e com 2 asas eles voavam. Só que eu comecei a observar, quem é curioso vai se perguntar também, vai se questionar nesse versículo aqui: como é que pode eles serem tão organizados, voar e não bater no outro, sendo que eles não estão enxergando, sendo que as asas estão cobrindo o seu rosto, estão cobertos o rosto? Aqui o Espírito Santo me fez compreender que quem está na vontade de Deus não erra. Versículo número 3, uma coisa bem interessante. Depois desse louvor que os serafins começavam a falar, e a palavra serafim significa ardente, abrasador, cheio de fogo, e voava diante do trono de Deus. Veja, meus irmãos, aqui o versículo 3, eles vão começar a louvar através do atributo de Deus, dizendo assim: santo, o nome do atributo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Um escritor, um teólogo bem famoso, já falecido, chamado Rassis Pro, e ele fala assim: a santidade é o atributo dos atributos. Veja que coisa interessante, aqui eles poderiam ter louvado a Deus pelos os nomes dos atributos de Deus. Eles poderiam ter louvado a Deus falando justo, justo, justo é o Senhor dos exércitos, mas não fizeram isso. Eles poderiam estar dizendo onipresente, onipresente, onipresente é o Senhor dos exércitos, mas eles louvaram um grande atributo de Deus, dizendo santo, santo é o Senhor dos exércitos. A santidade é um atributo dos atributos. Sabe por quê? Porque antes de Deus ser justo, a santidade há na justiça dele. Antes de Deus ser amoroso, o amor dele é santo. Aqui eles começaram a falar em hebraico Kadosh 3 vezes. Kadosh, Kadosh, santo é o Senhor. Só que o versículo 4, no meio dessa adoração, quando os serafins estavam adorando, o final do versículo vai dizer que encheu o lugar de fumaça, ficou cheio da fumaça, e no meio dessa fumaça toda, tudo desapareceu, só estava a fumaça agora. Isaías, no meio da fumaça, falou: ai de mim, porque vou perecendo. Aqui ele começa a falar no versículo de número 5: ai de mim, porque vou perecendo. Eu sou homem de lábios impuros e habito num povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Quando ele reconheceu o pecado, a podridão,
brasa veio um serafim com a tenaz, que é um objeto que pega ali aquela brasa viva, e o anjo, o serafim, pegou bem no trono de Deus aquela tenaz, depois colocou na mão. O texto diz que o anjo, o serafim, ele chegou e colocou na boca de Isaías, e ele foi purificado de toda aquela iniquidade. Depois desse processo todo, aí sim, Deus fala no versículo 8: a quem enviarei? Deus não vai te enviar de forma impura. Números 19, versículo 19, diz que o impuro ele é purificado pelo limpo. E como você impuro, sujo, vai querer purificar aquele que está sujo? Depois do processo, Deus fala: aqui enviarei quem há de ir por nós. Eu quero concluir essa mensagem com esse versículo que Pedro diz, no versículo 16 de 1 Pedro: sede santo, porque eu sou santo. Essa é a mensagem que Deus mandou entregar para o jardim de Deus. Que Deus abençoe. Glória a Deus. Meus amados irmãos, a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Graças a Deus. E ela veio para nossa alegria, para nos corrigir, para nos dar fôlego para vencer os dias maus, para nos trazer vitória em todos os sentidos da nossa vida. A palavra de Deus é que nos corrige, não é o homem, mas é o Espírito de Deus falando com a sua igreja. Glória a Deus.